Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando à nossa aula de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai tratar o capítulo de número 6, um capítulo fantástico que mostra o desenrolar da igreja, o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja. Uma igreja que cresce para servir, uma igreja que cresce para mostrar ao mundo quem Deus é. Uma igreja que cresce como o corpo de Cristo, é o corpo onde a cabeça de Jesus Cristo tomando o mundo em suas mãos, abençoando. Uma igreja que segue o princípio de Jesus. Eu não nasci para ser servido, e sim para servir, mas servir com coerência, servir com organização, não servir de qualquer jeito. Uma igreja que tem um cabeça, e esse cabeça é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar, dando uma lida aqui, breve e muito rápida, do primeiro versículo, que diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Olha que coisa interessante, está exatamente aqui. O crescimento e as suas dificuldades. O nome que eu quero trazer para a aula de hoje, de capítulo 6, seria uma igreja que serve, uma igreja que entende qual é o seu princípio vindo através do seu Filho Jesus Cristo. Eu vim para servir. Então, uma igreja que está a ponto, pronta para servir. E servindo na proclamação do Evangelho, servindo, adotando os necessitados, servindo na proteção, trazendo amor, esperança, graça e trazendo uma palavra profética sobre a eternidade. Há um remédio, há um antídoto, há solução para o teu problema com a vida, com a morte, Jesus Cristo. Uma igreja que proclama, mas que no seu crescimento começa a aparecer algumas dificuldades, e entre elas aquelas, vamos dizer, os de fala hebraico, eu vou falar aqui do hebraico, as pessoas que tinham a língua hebraica, e estavam com dificuldade com os helenistas, então havia uma reclamação: olha, as nossas viúvas estão sendo escanteadas. E então, quando há harmonia, quando há exatamente a harmonia do Espírito Santo, a igreja funciona de forma diferente. E é isso que eu queria mostrar para você. Olha qual é a decisão. Não foi de reclamação, de briga. Olha a decisão qual foi. Por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que coisa tranquila. A palavra do Senhor é muito clara, que nós devemos fazer o quê? As boas escolhas. Então, a igreja do Senhor não pode chamar qualquer pessoa, não pode agir de qualquer jeito, porque a igreja do Senhor, ela tem reputação, é uma igreja que tem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma igreja que traz a graça de Deus, o amor de Deus. Jesus Cristo diz: sede santo, assim como eu sou santo. Lá desde da antiguidade, do Antigo Testamento, que essa palavra já era trazida por Deus, que nós precisávamos caminhar o caminho da santidade. Então, a escolha lhe chama homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Qual é a diferença hoje na nossa atual igreja? Veja que a gente não vê aqui homens com dinheiro ou riquezas. A gente não vê aqui homens com status e poder. A gente não vê aqui políticos. A gente não encontra aqui nenhuma das características que hoje, infelizmente, boa parte da igreja tem chamados essas pessoas, não pela boa reputação, não pelo cheio do Espírito Santo, não pela sabedoria, e sim pelo aquilo que está
que se apresenta, aquilo que é superficial. E isso é terrível, gente. Isso não é legal, isso não é bom. Então, a igreja, os discípulos disseram, olha, você precisa chamar pessoas que tenham boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Mas é interessante, para que eles foram chamados? Deixa eu só dar uma ajustada aqui, porque... Perdão. Então veja por que eles foram chamados. Eles foram chamados para servir. Servir. É muito legal isso, né? Porque a igreja, hoje em dia, tem uma coisa de se colocar as pessoas nos cargos muito assim, elitizados. Então a pessoa é líder. Não. Eles foram chamados para servir a mesa das viúvas. E isso a gente pode entender, servir a todos os necessitados daquela época. Essa era a proposta de Jesus. A proposta de Jesus nunca foi elitizar a igreja dele, nunca foi colocar cargos por causa de riquezas, poder, status, beleza, forma de fala, neurolinguística, não. A igreja do Senhor era chamada, os homens e mulheres eram chamados pela reputação que tinham. Eles eram chamados porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles estavam chamados porque eles eram homens sábios. E isso, pessoal, eu também quero dizer que quem tem uma condição melhor, quem tem um status, isso não significa que eles não sejam chamados. Só significa que essa não deve ser o padrão do chamado. A característica, ela não pode ser pelo que ele tem, a característica deve ser pelo aquilo que Deus tem transbordado na sua vida, e entendendo que é para servir, não é para ganhar status, não é para colecionar cartazes, é para servir. E aí foram chamados 7 homens. Isso era começo da igreja, né? A igreja afluindo, né? Estava começando a fluir, porque havia um crescimento, e aí todo crescimento vai gerando algumas dificuldades, até o crescimento humano, as dores dos ossos, lembra? Os ossos crescendo, que a gente sente dores, mas tem uma coisa interessante, um homem se destaca no meio desses 7, ele se destaca, que o nome dele é Estevão. Vamos ler aqui o verso 5, o que é que ele diz? Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, e aí, quando ele coloca o nome de Estevão, ele divulga, assim como Jó. Lembra que o próprio Deus de Jó, homem reto, homem íntegro, homem que se apartava do mal. Deus faz uma propaganda de Jó. Aqui também Estevão, é feito um anúncio de quem ele era, uma propaganda. Não falaram de mais nenhum, mas dele, olha o que diz. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí ele diz, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmés e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Ele faz esse comentário. Mas sobre Estevão, ele coloca um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que era cheio de fé. E aí o que é que acontece com Estevão? Estevão, ele é o primeiro mártir da igreja do Senhor. Lá na frente, a gente, quando estiver estudando o capítulo 7, vocês vão ver que Estevão é morto a pedradas, a pedradas. Há uma perseguição crescente aqui nesse capítulo 6, porque ao ponto de levar Estevão exatamente à morte. Mas Estevão nunca perdeu a fidelidade dele. Esse é o verdadeiro cristão. Vamos ler aqui o verso 12. Olha o que diz. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram ao sinédrio. Lembra o mesmo posicionamento que fizeram com Jesus. Jesus começa a falar e eles prendem, porque a igreja, falsa igreja, a igreja do diabo, né? A igreja que se levanta contra a igreja santa do Senhor, é exatamente essa igreja que entra para destruir todos aqueles que se levantam a favor de Cristo. Mas é interessante, porque a palavra de Deus ela é muito clara, que ninguém destrói a igreja do Senhor. Não há força alguma que destrua a igreja para o Senhor. Tem muitas pessoas que ficam pensando, não, a igreja do Senhor está falando, não, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor.
ela continua firme, de pé e poderosa. Essa igreja é a igreja que vai receber Jesus como noiva, o noivo Jesus Cristo. Essa igreja invisível, essa igreja que está espalhada sobre toda a face da terra, que não tem denominação, essa igreja, ela tem poder. Essa igreja, ela é poderosa. E é essa igreja que Jesus vem buscar. Não vem buscar denominação. Jesus vem buscar a igreja dele, que é feita por humanos, que não é por templo, são pessoas que formam essa igreja maravilhosa, um organismo vivo. Então esse organismo vivo, ele é perseguido. E o primeiro mártir dessa perseguição é exatamente Estevão, que é preso pelo Sinédrio. Quem era o Sinédrio, gente? O Sinédrio eram os fariseus, saduceus, aqueles que tinham a religiosidade com eles, que tinham as leis. Ele usava isso como um pré-requisito para se serem melhores que os outros, se acreditar que fossem melhores que os outros. Mas na grande realidade, Jesus veio quebrar tudo isso. Jesus veio trazer algo novo, e é esse algo novo que a gente deve se colocar. Então, em Estevão, a gente pode perceber quem é o cristão verdadeiramente fiel. Vamos ver o verso 15, que diz assim: olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Quem, meu irmão? Isso aqui era Estevão. Quem verdadeiramente está nos caminhos do Senhor, obedece ao Senhor, ama ao Senhor, se esforça para andar nos caminhos de santidade, meu irmão, minha irmã, o semblante dele é diferente. Lembra de Elias? O que é que aquela moça falou de Elias, de Eliseu? Ali vai um homem de Deus. Como é que você tem caminhado onde você chega? Até mesmo dentro da sua casa. Mamãe é uma mulher de Deus. Meu papai é um homem de Deus. Minha esposa é uma mulher de Deus. Meu marido é um homem de Deus, desculpa. Meus filhos são filhos de Deus. Meu amigo é um homem de Deus. Você está entendendo? Como as pessoas têm olhado para mim e para você. Então, meu irmão, a igreja que serve, todos, não existe acepção de pessoas, todos são importantes. Olha que coisa interessante que a gente pode ver claramente no verso 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir nas mesas. Então, todos são importantes e não há acepção de pessoas. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 10, o verso 34 e o verso 35, para que você possa entender, que diz assim: então Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Meu irmão, isso é muito maravilhoso, porque um Deus que não faz acepção de pessoas. O pastor pode fazer, o bispo pode fazer, as pessoas da igreja podem fazer, separar por classe social, separar por cor, separar por ideologia, separar por olhar um para o outro e perceber que um tem mais cultura do que o outro. Tudo isso pode acontecer, mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E essa igreja do Senhor não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus amou o quê? O mundo. Não foi você só, não foi a mim só. Deus amou o mundo, como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, meu irmão, olha que igreja fantástica, uma igreja onde todos são importantes, não há acepção de pessoas, porque há o amor de Deus de forma incondicional sendo derramado sobre todos. Então aquelas viúvas que eram da parte helenista, né, como diz assim, naqueles crescimentos de discípulo, né, judeus de fala grega,
elas estavam sendo diferenciadas. E Jesus chega e diz, não é assim. Não é assim. Levanta pessoas para dizer, não é assim que vocês devem se comportar. E os discípulos, no mesmo momento, levantam 7 homens, cheios do Espírito, cheios da graça de Deus, de sabedoria e de fé. Porque os próprios discípulos, aí a gente vem para algo muito importante. Veja que coisa interessante. Eles dizem assim, é necessário que se levante uma membresia que nos ajude no serviço, para que nós não deixemos de proclamar o Evangelho. Então isso fica muito claro. Então existe na igreja, nessa igreja em movimento de Cristo, pessoas que trabalham em várias situações, em vários momentos, em vários cargos, porque é como um corpo, gente. É como um corpo em movimento, o braço, as pernas, os olhos, cada um com a sua função, mas todos fazendo parte do corpo. E isso é muito legal. Então eles disseram assim, não é bom que a gente deixe de pregar o Evangelho para poder servir nas mesas. A gente arruma pessoas que vocês vão servir nas mesas. E nós vamos continuar na proclamação do Evangelho, trazendo para as pessoas esperança, abrindo as portas para que as pessoas possam entrar no aprisco das ovelhas. Era essa a proposta, o ide, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a eles a obedecerem tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. E isso é muito interessante. Então essa igreja, a gente vê claramente que essa igreja aqui, estudando esses pequenos capítulos de Atos, a gente vê que essa igreja ela trata as pessoas de forma espiritual, de forma emocional e de forma material. A palavra é proclamada, o amor é colocado e o material é distribuído. Então, corpo é curado, alma é curada e espírito é curado. Deixa eu ler um texto para vocês que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Eu devia já ter marcado aqui, que facilitava para ir mais rápido, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O verso de número 23. Olha o que diz. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha, que o próprio Deus da paz os santifique, mas ele fala inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, a palavra de Deus diz que quando Deus nos chama, Ele nos chama no corpo, Ele nos chama na alma e Ele nos chama no espírito. Há exatamente nessa igreja que serve amor, humildade, sabedoria e fé. Porque essa igreja ela está cheia do Espírito Santo de Deus, que a gente vai ver o fruto do Espírito Santo de Deus. Ó, deixa eu ler aqui para você, Gálatas, capítulo 5, no verso de número 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, essa igreja, ela está revestida desse poder, cheio do Espírito Santo de Deus, que é exatamente aquilo. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E esses homens, com certeza, eles olham, olha que coisa interessante aqui, o poder da oração nas decisões. Há poder quando o povo ora. A igreja do Senhor, todas as vezes que vai tomar uma decisão, ela tem que entrar em oração, ela tem que orar, ela tem que buscar. Lembra daquele texto que diz, que a gente já leu aqui, que o lugar onde eles estavam, ele tremeu após o povo de Deus orar.
quando o povo de Deus ora, há um poder dos céus acontecendo aqui na terra. E essas pessoas, eles oraram para tomar essa decisão e escolher essas pessoas para estar juntos. É tão interessante, porque a igreja que está crescendo, em crescimento aqui, essa igreja que está crescendo, olha quem eram as pessoas que também estavam se achegando. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Então, sacerdotes estavam se convertendo ao Evangelho. Então, essa primeira igreja, ela tinha uma cara meio aqui da igreja judaica ainda. Por isso, tantas dificuldades, porque sacerdotes vinham se convertendo, então eles queriam trazer alguns princípios judaicos para a caminhada da nova igreja. Por isso que Paulo, lá na frente, a gente vai ver nesse livro de Atos, como também nas cartas que ele escreve, ele luta para tirar o judaísmo dentro do cristianismo, porque ele estava tentando se enraizar dentro do cristianismo, e isso modificaria tudo. Queridos, na grande realidade, o judaísmo, né, que é uma lei, o que estava em cima da lei judaica através de Moisés, ele não morre, mas ele absorve exatamente Jesus Cristo, porque Jesus, ele está dentro exatamente da promessa que está dentro exatamente da lei judaica. O problema é que eles não conseguiram assimilar Jesus como Messias esperado. Eles ainda estão, até então, esperando o Messias. E aqui, queridos, cheios do Espírito Santo, a gente pode trazer um entendimento para que a gente possa fechar esse estudo. Primeiro, os discípulos precisavam de quê? Da primazia da proclamação da palavra. Por isso, eles arrumam pessoas que possam trabalhar, servir. E eles iam o quê? Proclamar a palavra. Então, essa igreja, ela é uma igreja organizada. Eles começaram a delegar poderes. E aí a gente vê nesses versos 3 e 4. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aquilo que a gente já viu. Passaremos a eles estas tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e esperança, ou cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parméias, Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente da Antioquia. Então foi o que? Delegado poderes. Então, uma igreja que funciona é uma igreja organizada, e por ser organizada ela delega poderes. Todos têm uma função. Olha aqui, todos são importantes na engrenagem do reino de Deus. Deixa eu ler um texto que está lá em 1 Coríntios para você, no capítulo de número 12, que vai trazer para mim e para você essa representatividade da igreja, através de Paulo, falando do corpo. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, o capítulo 12, verso 25, que começa a dizer assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você entende? Uma igreja onde toda a engrenagem são filhos, filhas importantes para o Senhor. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja fiel ao Senhor. Fidelidade a Deus. Existe também, queridos, na igreja do Senhor, falsas acusações, para tentar exatamente aquilo que o Sinédrio tentava fazer. E aí o que foi que o Sinédrio fez? Pegou o Estevão, para que fosse acusado, né? E diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos,
dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Falsas acusações. Foi isso que aconteceu com Jesus. Lembra que eles disseram o quê? Jesus está blasfemando contra Deus. No capítulo próximo a gente vai ver todo esse desenrolar dessa narrativa de Deus abençoando os lábios de Estevão e Deus trazendo a Estevão discernimento. E ele começa a falar de uma forma linda. É apedrejado e morto. E aí surge exatamente o primeiro mártir da igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Então, meu irmão, essa é uma igreja fiel. Ninguém abria, todos estavam juntos. E esse homem, Estevão, quando olharam para ele tinha cara de anjo. Olha, que coisa linda. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã, que esse estudo possa enriquecer o teu coração, que você possa entender que nós somos um corpo único, mas que todos têm uma função maravilhosa. Um sofre, todos sofrem. Um é honrado, todos são honrados. Servir, uma igreja que serve em amor, em humildade, em alegria, em paz, em sabedoria, em esperança. Uma igreja que traz uma proposta diferente, uma proposta do Cristo ressurreto, uma proposta do Cristo vivo, que traz para mim e para você vida eterna nele. Deus te abençoe. Aguarde o capítulo de número 7, é fantástico, falando um pouco da vida de Estevão e o que Deus fez através dele. Deus te abençoe.